Olá, eu sou Carlos Lima, psicólogo do canal Que Rola na Geronto. Estou aqui para falar hoje um pouco sobre a questão da saúde mental nesse período de quarentena. Eu vou responder algumas perguntas que eu recebi para a gente debater um pouco sobre esse tema. A primeira pergunta é: o que fazer nesse momento de isolamento social? Eu já falei um pouco sobre isso em outro vídeo, da importância da gente manter atividades que tirem um pouco o foco de todas essas notícias, tudo que está acontecendo no mundo. Então, assistir um pouco de TV, mas assistindo filmes, séries, pegar um bom livro para ler, ter alguma atividade manual, enfim, coisas que te deem prazer e tire um pouco o foco. Mas como é que fica essa questão para o idoso? Foi a outra pergunta que eu recebi aqui. Esses conselhos que estão sendo dados na internet, eles valem também para pessoas idosas? Então, essa é uma questão importante, porque nem todo idoso tem acesso à internet, nem todo idoso vai ter acesso a um telefone, tem facilidade, né, ao telefone celular, principalmente com recursos como chamada de vídeo, coisas que muitas vezes idosos não têm muita habilidade para isso, principalmente os idosos que estão sozinhos e que não vão ter alguém que possa dar essa ajuda. Então, é importante que a gente pelo menos telefone para essa pessoa, converse, dê orientação. Quanto mais puder manter essa pessoa afastada desses pensamentos que possivelmente venham por conta desse excesso de informação, isso é importante. Então, a outra pergunta: como manter saúde mental num tempo em que a insegurança, o medo e são mais presentes e que esse está sozinho? Então, eu queria discutir aqui nesse ponto, e que se soma à pergunta anterior, a questão dos pensamentos automáticos disfuncionais. O que são pensamentos automáticos disfuncionais? Como o próprio nome já fala, pensamento automático, ele é alguma coisa que você não tem controle. Então, é diferente de você pensar, por exemplo, numa atividade que você quer fazer amanhã. Então, amanhã eu estou querendo ir ao cinema, vou me programar para sair, que filme eu vou ver. Enfim, você pensar em coisas que você tem algum controle sobre isso. O pensamento automático, ele não é assim. O pensamento automático, ele é recorrente, ele vem de uma forma instantânea e frequente, e ele fica como se fosse em círculos, como se fosse um looping, né? Ele é recorrente, você pensa naquilo de uma forma contínua. Então, isso é um pensamento automático, tá? E a gente fala que ele é disfuncional quando ele é inadequado. Então, por exemplo, um pensamento que pode vir agora, né? Eu vou pegar o vírus, eu vou morrer, eu vou ficar internado, e então esses pensamentos ficam vindo de uma forma constante e você não consegue se livrar. Então, isso é um pensamento automático disfuncional. E como a gente faz para romper esse ciclo? É tirar o foco do que está vindo, do pensamento que está vindo. E isso não é fácil, né? Isso não é fácil. Então, é preciso que a gente tenha alguma atividade, alguma forma, encontre alguma forma de lidar com isso para tirar esse foco. Então, nesses casos, por isso é importante leitura, ouvir música, ver TV, mas ver TV não ficar vendo noticiário, tentar assistir outras coisas. E quando a pessoa não consegue isso, né? Esse é o problema. Quando ela não consegue, em alguns casos, a gente vai ter que ter uma intervenção maior, né? Se essa pessoa mora com alguém, se você reside com um idoso, conversar, tentar trazer algumas atividades como, sei lá, pegar uma caixa de foto antiga, tentar contar história, tentar distrair essa pessoa para que ela não fique com o foco só naqueles pensamentos que estão vindo. Um recurso bacana também que dá para fazer, quando estiver ouvindo música, por exemplo, é a pessoa cantar junto. Se ela sabe a letra ou se ela busca a letra da música, né, é interessante cantar, porque na hora que você canta junto, você exige que o teu cérebro faça um outro caminho que te livre um pouco daquele pensamento que está vindo. Então ele rompe aquele ciclo e vai para um outro lugar. Então essas são atitudes importantes e simples que dá para se fazer. Tá? Agora, e quando nada disso resolve? Aí vem a outra pergunta que diz assim:
Se eu tiver medo, ansiedade, pânico com as notícias frequentes que eu vejo na TV, o que eu devo fazer? Quando é a hora de procurar ajuda? Então, vamos lá. A hora de procurar ajuda é quando você percebe que a pessoa está tendo sinais mais importantes. Então, nesse período, a gente ter medo, a gente ter ansiedade, a gente ter um pouco de tristeza, é comum. A gente está separado, a gente não está tendo contato com as pessoas, a gente não está podendo fazer atividades que gosta fora de casa, ficar fechado, isolamento. Isso tudo gera ansiedade, gera tristeza, em alguns momentos de angústia. Tudo isso é comum e vai acontecer. A gente não pode imaginar que a gente vai passar por isso de uma forma sem que nada disso aconteça. O problema é quando isso começa a acontecer de uma forma mais importante, mais intensa. Nesses casos, a gente vai ter que procurar ajuda. Então, que sinais a gente pode ter? De ansiedade, por exemplo, uma respiração muito ofegante, uma transpiração excessiva, tremor, certo? São sintomas e sinais que a gente tem que ficar atento, que se isso acontece, significa que a gente está entrando num quadro de ansiedade mais importante. A depressão, se a pessoa começa a ficar muito triste, muito sem querer conversar, sem querer nenhum tipo de contato, sem interesse em ver televisão, sem conseguir ter atenção para ler um livro, por exemplo, certo? Alteração de sono, alteração de apetite, tanto para mais como para menos. Tudo isso são sintomas que a gente tem que ficar atentos a esses sinais para que a gente tenha um alerta para quando isso acontece. Então, nesses casos, se a gente tem um quadro de tristeza exacerbado ou de ansiedade muito importante, a gente deve então procurar ajuda. Essa ajuda pode ser, né, de um psicólogo, de orientação psicológica ou de um médico, e às vezes as duas coisas, porque em alguns casos a gente vai precisar medicar, e isso quem vai fazer é um médico psiquiatra. Então é preciso sim, em alguns casos, buscar ajuda, perder o preconceito que a gente tem com remédios. Os remédios, eles usados da forma adequada e bem manipulado, eles são nossos aliados nesses momentos difíceis. Então é preciso, em alguns casos, sim, medicar e fazer um apoio terapêutico paralelo a isso, junto com isso. Então, hoje a gente tem aí alguns canais de pessoas que estão dando suporte terapêutico, né? Psicólogos que estão dando suporte terapêutico online de forma gratuita. Eu vou colocar um link aqui embaixo de um exemplo, né, de um lugar onde você pode buscar ajuda, se cadastrar e buscar ajuda profissional. E médicos também, a gente tem médicos que estão fazendo atendimento online, manda receita pelo correio. Então, não hesite em buscar ajuda nesses casos. Tá? É muito difícil passar por tudo sozinho se você está com algum tipo de alteração mais elevado. Tá? Então, preste atenção a si mesmo, né, de como você está se sentindo, como é que está a sua respiração, como é que está o seu sono, como é que está a sua alimentação. E você que mora com o idoso, preste atenção em como ele está reagindo, como ele está passando por essa fase. Se ele tiver qualquer tipo de alteração importante, é um sinal de alerta para a gente pensar se não está na hora de procurar ajuda. Tá certo? Obrigado e até a próxima.